Hey pessoal, como que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Samir e hoje aqui no canal Decifrando Exatas vamos pegar uma questão relacionada à geometria analítica, que é um tema muito abordado aí para vocês que vão fazer concursos, vocês que vão prestar alguma prova militar, um Enem, assim por diante, tá? Então antes de começar o vídeo, já dá aquele like, compartilha, comenta, dá seu feedback, né? Para a gente poder alcançar mais pessoas, tá? Então bora lá, vamos dar uma lida, já botei ali o quadrado, né? Então vamos lá. Os pontos A, 3, menos 2, o ponto C, menos 1 e 3, são vértices opostos de um quadrado ABCD. Sim, a equação da reta que contém a diagonal BD é, aí ele vai me dar as opções, e a gente vai querer achar essa equação da reta que contém a diagonal BD. Mas antes disso, o que eu tenho que fazer? Se ele está falando de diagonal, BD, então eu tenho que traçar quem? Eu tenho que traçar a diagonal, né? Que é esse carinha aqui. A gente vai traçar a diagonal, até porque é isso que a gente quer. Essa diagonal. Beleza. Mas você concorda comigo que, já que eu estou num quadrado, eu vou ter duas diagonais, né? Eu vou ter essa diagonal de D até B e vou ter a diagonal de A até C, né? Que seria essa diagonal aqui, ó. E o que ocorre? O que ocorre é o seguinte, sempre quando você traça duas diagonais ali no quadrado, elas vão formar um ângulo ali, ó, no meio de 90 graus, né? Lembrando que os ângulos internos do quadrado são 90 graus, né? E os lados deles, os lados do quadrado são todos iguais, né? Beleza. Até então, eu tenho o quê? Eu tenho dois pontos que são opostos, né? Que é o A e o C, e o D e o B. Tudo bem. Sendo que, para eu achar uma equação da reta, eu preciso de dois pontos para achar. Mas eu não consigo achar do ponto D e do ponto B, até porque ele não me deu coordenadas, né? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu sei que eu tenho um ponto A e o ponto C. E entre o ponto A e o ponto C, eu tenho as duas diagonais e elas se cruzam nesse ponto aqui, né? Nesse ponto. Beleza. Eu sei que o quadrado, né? Todos os lados são iguais. Então, se eu estou trabalhando com a diagonal, vamos falar que ali vai cortar a diagonal ali no meio. Então, vai ter duas partes iguais ali. Beleza? Mas você concorda comigo que ali no meio da diagonal, a interseção entre a diagonal AC e BD, eu vou ter uma coisa ali chamada ponto médio. E o ponto médio justamente é o quê? É o ponto que vai separar as duas diagonais ali ao meio, né? Então, eu vou chamar aquele ponto ali de P. E a meta agora é o quê? É achar esse ponto P. Como que a gente acha o ponto médio? Eu sei que o ponto médio vai ser o quê? x1 mais x2, ou x final mais inicial, né? Vou botar assim ao contrário, é x2, x1. Dividido para 2. Nós vamos ter também a coordenada lá do y, né? Que vai ser o y final mais o y inicial dividido para 2. Então, o que a gente vai fazer? A meta agora é a gente olhar esse ponto e determinar ele, né? Sabemos que aqui eu tenho de A para C, aqui eu tenho x1, y1, ali eu tenho x2, y2, né? Que é o quê? É o inicial e o final. Vamos achar esse ponto ali que é o P, né? Ponto médio. Então, vamos lá. x2 mais x1. Então, vai ser menos 1 mais 3 dividido para 2. y2 mais y1. Então, y2 é 3, vai ser 3 menos 2, né? Dividido para 2. Tranquilo. E como que fica esse ponto P ali, que é o ponto médio? Ele vai ficar 3 menos 1, vai dar 2, 2 dividido para 2 é 1. E aí ele vai ser meio, né? 3 menos 2 é 1. 1 dividido para 2 é meio, né? Então, eu achei aquele ponto, que esse ponto ali que vai determinar o quê? O ponto médio da equação ali. Então, vai ser o ponto ali 1 e
1 sobre 2, né? Beleza, até então a gente já achou aquele ponto ali central. O que a gente vai fazer agora? Eu sei que tem uma coisa chamada equação geral da reta, que fala que y final menos o y inicial é igual a m vezes x final menos x inicial. Toda reta ela vai ter uma coisa chamada declividade. A declividade é o nosso coeficiente angular. E essa declividade vai ver se a reta está assim, está formando qual tipo de ângulo, né? E a gente consegue também achar o quê? O coeficiente angular. Eu sei que o coeficiente angular é o quê? É a variação do eixo y dividido pela variação do eixo x, né? Até porque vai ter a variação do eixo y e a variação do eixo x, né? E esse aqui vai formar um ângulo, né? O ângulo da reta, que a gente chama ele de coeficiente angular. Então vamos olhar ali justamente o ponto A e o ponto C. Eu sei que variação de y é o quê? É o y final menos o y inicial. E variação de x é o quê? É o x final menos o x inicial. Qual é o x final? O y final é o 3. Quem é o y inicial? Vai ser menos 2, né? Porque é a variação, lembra de variação. Variação é o final menos o inicial. E ali, como que vai ficar ali em x? Vai ficar x final menos x inicial. Beleza. Aí vai ficar 3, menos com menos é mais, então vai ficar 3 mais 2 dividido para menos 4. Então, m, que é o coeficiente angular, vamos chamar essa reta aqui de R. Então, é o coeficiente angular da reta R. Ele vai ser ali menos 5 sobre 4. Né? Então, eu achei o coeficiente angular daquela reta ali. Mas o que acontece? Eu sei que essas duas diagonais, que são retas, né? Aqui eu vou ter uma reta R. Vou falar que aqui eu vou ter uma reta S. Beleza. Você concorda comigo que aquelas retas ali, ao ter a interseção entre elas, o ponto em comum entre elas, elas formaram um ângulo de 90 graus? Então você concorda comigo o seguinte, que o produto dos coeficientes angulares vai ser igual a menos 1. Por quê? Eu estou trabalhando com retas perpendiculares. E se eu estou trabalhando com retas perpendiculares, eu falo o seguinte, que o produto angular do coeficiente angular da reta R vezes o produto angular da reta S, né? O coeficiente angular da reta S é igual a menos 1, tá? Isso a gente sempre vai usar quando as retas forem, né, perpendiculares, tá? As retas são perpendiculares. Se eu estou trabalhando com retas perpendiculares, eu sei que o produto entre os coeficientes angulares dela vão ser igual a menos 1. Lembrando que a gente tem diferença, né? Se a gente está trabalhando com retas perpendiculares, o produto do coeficiente angular é igual a menos 1. Se eu estou trabalhando com retas que são paralelas, então eu sei que o coeficiente angular das duas é igual, né? É isso que você tinha que saber. Vamos achar o coeficiente angular da reta S, porque se eu achar, eu boto aqui e eu sei as coordenadas de y0 e x0, né? Que é o famoso ponto P ali no meio, né? Que é o ponto inicial. Beleza. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o coeficiente angular, que vai ser menos 5 sobre 4, vezes ms é igual a menos 1. Beleza, então ms vale quanto? Vale 4/5, né? Passo o 4 para o outro lado, fica menos 4. E passo menos 5 dividindo. Menos com menos é mais, então vai ficar 4/5. Então, eu achei quem? Eu achei o coeficiente angular da reta S. Agora, o que eu vou fazer para achar a reta? Eu vou tacar na equação geral da reta, que é essa equação aqui, ó. E vou usar o ponto P como ponto de coordenada de x inicial e y inicial. Vai ficar como? Vai ficar y menos o y inicial, que vale 1, né? Eu estou usando o ponto P como referência. É igual a ms, que vale 4/5, né? Que é o coeficiente angular da reta S. E ali eu vou ter o quê? Vai ter x final menos o x inicial,
O inicial é meio, né? 1 sobre 2. Não, é o contrário. Deixa eu ver se está tudo certinho. É o contrário. Aqui vai ser menos 1 sobre 2. Eu botei aqui errado, que é o contrário. E ali vai ser 1. Beleza. Agora, o que vai acontecer? Eu vou desenrolar isso aqui. E quando eu desenrolar isso, vai me dar a equação da diagonal, a equação da reta, ou a equação da diagonal ali, de DB. Tranquilo. Beleza. Ali eu posso passar o 2 aqui multiplicando, fazendo MMC, né? Então vai ficar como, Sam? Vai ficar 2y menos 1 sobre 2, né? Fazendo MMC. É igual. Aqui eu vou fazer a famosa distributiva, ou chuveirinho, como todo mundo fala, né? Então vai ficar como? Vai ficar 4/5 de x menos 4/5. Já que está todo mundo no mesmo denominador, então eu vou botar ali, ó, todo mundo embaixo do denominador 5. Agora a gente faz o que? A multiplicação cruzada entre as frações. Então vai ficar o seguinte, 5 vezes 2 dá 10, né? Então vai ser 10y menos 5. Só estou passando multiplicando. 2 vezes 4x vai dar 8x. E 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Vou passar todo mundo para o outro lado. Lembrando que eu estou passando de uma equação e jogando ela para a equação geral da reta, né? Beleza. Então vai ficar como? Vai ficar 8x menos 10y menos 8 mais 5. Então vai ficar como? 8x menos 10y menos 3 é igual a zero. Então eu achei o quê? Eu achei a equação geral, ou a equação da reta S, que pertence à diagonal BD. Ou DB, tanto faz. Beleza. Então assim a gente consegue resolver uma questão que às vezes poderia ser uma questão difícil, mas é uma questão bem tranquila se você souber essa parte de perpendicularidade entre as retas, você saber também o ponto médio, e para determinar a reta precisa de 2 pontos, né? Então você iria saber isso, tá? Fazendo essa questão. Uma questão muito boa e dá pra gente a letra B, né? 8 menos 10y menos 3. Então, você que está estudando, precisa de um acompanhamento, uma mentoria, aqui no curso Decifrando Exatas, a gente tem turmas relacionadas a matérias de ensino médio, para reforço de escola, de matemática e física, e também a gente está aulas completas para os concursos, né? Concurso militar, vestibulares. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente, né? Que vamos te atender e vamos passar toda a nossa metodologia. Então, você que ficou até o final desse vídeo, dá aquele like, compartilha, comenta. Espero que vocês tenham gostado. Essa questão aí é da SpaceX. Você vê que é uma questão de boa. Então, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para todo mundo e um abraço. Valeu!